Eu tô impactada e você não leu errado não, é que o nome da ONG é Prototipando a Quebrada, mas pode chamar de PAC. Essa é uma daquelas ideias que orgulham os catarinenses. Hoje você vai conhecer como o trabalho dessa ONG prova todos os dias em comunidades da Grande Florianópolis que talento para tecnologia também vem da quebrada. Vem conhecer. E nós estamos aqui na CAT para conhecer mais sobre a história da ONG Prototipando a Quebrada com a Johanna, que é uma das cofundadoras da ONG. Bem-vinda ao Ideias que Transformam, Johanna. Muito obrigada. Johanna, como é que começou a história da ONG Prototipando a Quebrada? Conta pra gente. Tudo começou em 2018 com o fundador, que é o Jeff, que ele acreditava que podia ser possível plantar a sementinha lá nas crianças do sonho de trabalhar com tecnologia. Então começou com robótica e crianças. Em 2019 ele percebeu que não ia conseguir fazer sozinho, Não dava conta sozinho. Desafio grande. Desafio grande demais. E foi atrás, de pessoas voluntárias. E aí que eu me joguei de cabeça, para dar aula de robótica para criança. Você já conhecia robótica? Já tinha esse interesse pela... Aqui a técnica em eletrônica, metade de engenharia eletrônica. Maravilhosa. E queria trabalhar com impacto social. Perfeito. Voluntariado era alguma coisa que estava me chamando, assim. Então, foi algo que eu topei. O mundo estava chamando para fazer voluntariado, apareceram. Disse sim. E eu me joguei, exatamente. Muito bem. E lá em 2019, então a gente começou essa atuação com outras comunidades, Mas aí veio a pandemia. E com a pandemia, todo mundo parou tudo que estava fazendo, inclusive a gente. Mas também foi um momento para refletir sobre quais os caminhos que o Prototipando a Quebrada iria tomar. Perfeito. E o A que gente foi não decidido desistiu, ali? assim, No meio desse tempo, desse hiato, uma história, que é o Jeff que traz pra gente, mexeu muito com ele. Que uma das jovens que fazia aula de robótica, ela acabou tendo que parar. Ela era ótima, ela era incrível, mas ela teve que parar para fazer um jovem aprendiz, onde ela trabalhava de estoquista numa farmácia. E aí, girou uma chavezinha do tipo, poxa, por que o jovem precisa parar esse lugar, mas só tem vaga de jovem aprendiz? Quanta vaga chega que é para trabalhos que às vezes são braçais, É o estoquista, é o trabalhar no mercado. Sim. Poxa, por que a gente não pode preparar os jovens para que eles realmente possam, nessas primeiras oportunidades de entrar no mercado de trabalho, mas se conectar com oportunidades que podem oferecer que eles se desenvolvam, Claro. que tenham uma carreira, que realmente olhem para uma projeção de um mercado que está crescendo, que dê dinheiro. Perfeito. O mercado de tecnologia. Muito bem. Então foi feito esse gancho, crianças são importantes, a gente tem que plantar o sonho lá na criançada, mas vamos trabalhar com o jovem, vamos preparar eles para que eles possam ocupar sim esse mercado de tecnologia e sonhar, porque é sobre mudança de vida. É sobre realmente ter essa oportunidade de poder sonhar com um lugar diferente de onde eles estavam vendo, Não quero trabalhar só no mercado, no comércio, naquelas profissões que às vezes eu vejo a minha mãe, a galera que está ao redor, que está dentro da periferia, que às vezes não tem oportunidade de estar ou sonhar estar nesses outros lugares. Johanna, eu acredito que vale muito a gente explicar como, na prática, o Prototipando a Quebrada provoca essa transformação nos jovens. São trilhas de formação, o que vocês entregam para essa galera? Primeiro, a gente tem que considerar que quando a gente está entrando em contato com esses jovens, que a gente vai nas escolas, em outros projetos sociais, um indica para o outro, A galera vai vindo. Às vezes, muitas vezes, o lugar é de distanciamento. Então, a primeira coisa que a gente faz é mostrar, expandir a visão sobre as possibilidades. A gente tem um programa que se chama Imersão. Na imersão não é para sair programando, ainda não é sobre conhecimento técnico. O primeiro é entender
quais são as carreiras possíveis? Como é a cultura de trabalhar dentro de uma empresa de tecnologia? Como o que vestem, o que comem, como andam, o que acontece, que é algo tão distante. Então, primeiro é um processo de empoderamento e a gente faz o quê? Ao invés de a gente estar dentro das periferias de forma direta, a gente traz os jovens de periferia para dentro do centro de inovação. Entender o que acontece de fato aqui dentro. Então, a ACAT é um espaço Exatamente. onde essa imersão no ambiente de inovação acontece. Ele chega aqui e começa a se familiarizar com um ambiente que até então era muito distante da realidade onde ele viveu, cresceu, estudou. Perfeito. Conhece e entender caminhos, oportunidades, mas, além disso, assim, entender o que eu preciso para estar dentro desse mercado. Não é só conhecimento técnico. Quais são as minhas habilidades, o que eu já tenho, quem eu sou. Olha só que pergunta filosófica para um adolescente de 17 anos. Como que a gente vai escolher qual profissão você vai seguir se eu não sei nem no que eu sou bom? Quais são os meus superpoderes? Né? Muitos dos que chegam aqui nesse momento ainda inicial, digamos assim, eles não chegam certos de que querem seguir uma carreira na tecnologia. Já aconteceu de ele chegar aqui e se deparar com essa realidade, com esse ambiente e dizer assim, não é para mim? Já. Tem vários perfis diferentes, desde pessoas falando, na verdade, eu quero fazer filosofia. Olha só. Legal. Mas tudo que eles vão ver, principalmente na imersão, que é um lugar de experimentação. Prova. Vê se tu gosta. Se sentir que é para você, a gente tem toda uma jornada pela frente. Se sentiu que talvez não fez muito sentido para você, tá tudo bem também. Esse primeiro momento, ele é uma formação muito ampla de expansão de visão, de desenvolvimento de habilidades comportamentais, que vai te dar, independente para qual área você for, você se desenvolver a comunicação, vai ser ótimo. Maravilha, porque quando a gente pensa numa ONG que proporciona para os jovens uma trilha de formação em tecnologia, em programação, se imagina que se limite a isso, mas existe essa etapa anterior na qual se pensa que a soft skill ela é desenvolvida, ela é ensinada e que ainda que ele não vá para a tecnologia, ele sai com essas habilidades comportamentais mais desenvolvidas para encarar qualquer profissão lá fora. E não é só na etapa inicial, tá? O desenvolvimento técnico e o desenvolvimento socioemocional, eles vão caminhar lado a lado durante toda a jornada. A gente tem, né, em uma trilha que a gente fala que é a trilha da mobilidade social, então tem essa introdução, expansão de visão, entendeu ali o porquê. Depois ele vai para quero tecnologia sim. Então a gente tem outras possibilidades de caminho. Hoje, o nosso forte, ele está em programação, design e desenvolvimento de jogos. Mas a nossa metodologia, ela está expandindo. A gente está olhando também por outras necessidades do mercado para atender. Então, depois daqui, o que a gente faz? Encaminhamento para o mercado de trabalho. 3 degraus, então. Aqui desse lado, né? Aqui desse outro lado, a gente tem um programa incrível, maravilhoso, chaveirinho de todos os jovens e nossos também, que se chama PAC na Mente. O PAC na Mente, ele é um espaço de rodas de conversa em que olha muito para esse desenvolvimento. Primeiro, né, é uma trilha que olha para o eu. Emoções? Como eu percebo minhas emoções? Quem é a identidade, né? Quem sou eu nesse momento? Isso. Porque é nesse início aqui de entender quem eles são, que eles vão entendendo as habilidades e para onde eles vão. Qual é o meu lugar no mundo? Qual é o seu lugar no mundo? Quais são suas habilidades? O que você é bom? Muito bom. E isso é um processo interno e a gente desenvolve, né? É o eu, o nós e o mercado de trabalho. Essas habilidades. Então, primeiro você olha para dentro, depois você olha para as relações No seu entorno. no seu entorno, família, relacionamentos, comunicação afetiva, comunicação não violenta, colaboração, gestão de conflitos. Né? Quando a gente, por exemplo, quais são os grandes dilemas de contratação de jovens hoje? Quais são, Johanna? Choque geracional e comportamento.
Às vezes, né, o jovem, ele tem muita gente fala, eu sou defensora da geração aqui, né? Mas existe todo um lugar comportamental que às vezes as empresas não estão preparadas. E aqui eles desenvolvem muitas dessas habilidades. Inclusive a habilidade de ir para uma empresa onde ele vai conviver com baby boomers, com millennials, com outras gerações além da Z, porque provavelmente é o que predomina em termos da galera que participa dessas trilhas. Então ele vai preparado para conviver com gerações que pensam, que se comportam de maneira diferente da dele. Fantástico isso. Ouvir, aprender a ouvir, aprender a falar, né, se colocar. Isso é muito valioso e é algo, né, que acho que uma coisa importante de a gente trazer no meio desse, que abraça tudo isso, é que nós somos uma comunidade. Eu vou te perguntar, em seguida, valores dessa comunidade, porque eles têm quase um glossário aqui, gente, de nomes, de termos que são muito falados por todos aqui, bem linguagem partilhada pela comunidade. Mas antes, interrompendo um pouquinho essa conversa para a gente voltar nela depois, eu quero ouvir de ti a história de jovem que mais te marcou ou te impactou, porque em seguida eu quero rodar aqui uma conversa que eu tive com 2 jovens que estão hoje em trilhas de formação do PAC. Tem alguma história que você lembra? Existem muitas histórias que me marcaram, que já me fizeram dar aquela lacrimejada, mas tem uma específica de um jovem que chegava quase todos os dias com a mão calejada da obra. Às vezes ele realmente não conseguia ir, né, porque tinha que trabalhar junto com o pai, de estar ali ajudando a família, uma pessoa muito família. E que ao longo desse processo, desde não saber ligar o computador, de aprender como que fazia, ele conseguiu, né, chegar no lugar de uma vaga de jovem aprendiz em uma empresa de tecnologia, em que um dia ele chegou, no primeiro dia, né, ele chegou na unidade falando: eles vão me dar um notebook da Apple e o MacBook. E eu vou ter auxílio, eu vou ter plano de saúde, eu vou ter vale alimentação, eu vou ter auxílio de vale crédito para comprar comida na internet. E quando ele foi falando a quantidade de benefícios que ele ia ganhar, assim, ele falou: eu nunca imaginei que eu ia poder dar isso, ter isso, mas também ter isso para minha família. Né? E além dessa história, a gente tem a da Chari e do Guinho, que estão aqui no espaço, na ACAT hoje, e a gente bateu um papo com eles também. Vamos conferir? Chari, quanto tempo de PAC? Pelas minhas contas, mais ou menos 2 anos e meio. O que você aprendeu aqui que não aprenderia sem o PAC? Acredito que o mundo da ilustração. Acho que eu nunca teria encontrado ele se não fosse pelo PAC. Onde mora e de onde vem? Eu moro na Serrinha, na Trindade, e eu sou da Venezuela. Cheguei no Brasil há mais ou menos 3 anos e meio. Já está no mercado de trabalho? Já, eu trabalho na SoftBlue. Muito bem. Por meio do PAC, você conseguiu se inserir no mercado de trabalho. Maravilhosa. E Guinho, quanto tempo de PAC? Então, mais ou menos uns 3 anos. 3 anos. O que aprendeu aqui que não aprenderia sem o PAC? Eu aprendi 2 coisas principais. Primeiro, o senso de comunidade, estar e somar e dividir. E também a desenvolver jogos e trabalhar com uma equipe de uma forma mais eficiente. De onde vem e onde mora? Eu sou natural da ilha, sou manezinho raiz e moro no Ratones. Já está no mercado de trabalho? Já, eu entrego projetos e alguns jogos para outras empresas. Muito bem. Educandos do PAC, parabéns. Impactem o mercado de trabalho. Chari e Guinho. Essa foi a Chari e o Guinho, 2 dos alunos que estão em trilhas de formação aqui do PAC, que tem, como falamos antes, um linguajar bem próprio, bem peculiar. Um glossário quase da comunidade. Quais são os termos que são usados por vocês aqui para definir o jeito de ser da galera que faz parte do PAC? Primeira regra que você entra no PAC é você precisa aprender a fazer trocadilhos com PAC. Impactando, PAC Papos. Festa do PAC Jama. PAC Jama. Que criativos. Mas, né, trazendo... Quando a gente fala de comunidade, tem algumas coisas que são importantes, que são os nossos valores. E
claro que tudo a gente traz realmente para essa linguagem. Então, nós temos, por exemplo, o pique do PAC. O que é o pique do PAC? É ter essa malemolência, é ter resiliência, é ter criatividade para resolver os problemas, é se colocar nesse movimento de fazer acontecer. Estar no corre. Estar no corre. Nada de moleza aqui, é correria, que as coisas não vão ser fáceis, não. Perfeito. Nós temos o nós por nós. Afinal de contas, se não é nós por nós, quem está por nós? Então é um lugar em que a gente prioriza, né, e valoriza muito a colaboração, em você estar realmente, não é numa corrida sozinha, não é só você, são todos. Quando um sobe, todo mundo fez parte dessa conquista, também todo mundo está subindo. E é um pensamento, né, da comunidade, mas também quando a gente pensa nessa visão periférica mesmo, né, nós por nós. Além disso, a gente tem o PAC é compromisso, não é viagem. Se pá fica esquisito, quem conhece o Sabotagem pega a referência. A gente também tem algumas referências, né, do universo do rap para trazer, né, como inspirações. O Nós por Nós também é desse lugar. Tá. Então, e além, né, para fechar, a gente acredita muito no dividir para somar. Como uma comunidade de aprendizagem, cada um tem algo para compartilhar. Não existe um lugar onde um professor detentor de todo o conhecimento vai passar de cima para baixo, né? Essa não é a ideia. A ideia é que todo mundo tem algo para compartilhar, algo para somar, né? E é assim que a gente Johanna, trabalha. para fechar, números rápidos e critérios de entrada no PAC. Para participar, o jovem tem que ser de comunidade. Quais são os critérios sociais adotados por vocês? Perfeito. Para participar do PAC, você precisa obrigatoriamente estar estudando ou ter se formado em escola pública, ser de baixa renda, isso a gente considera aí 1,5 salários mínimos abaixo, e, né, estar morando em regiões próximas às nossas unidades. Que são quais? Aqui na CAT? Nós temos aqui na CAT, que fica no Saco Grande, na SC 401, e nós também temos uma unidade que fica na Pedra Branca. 2 polos de inovação que são cercados por comunidades periféricas, onde existe esse muro invisível que a gente vai quebrando aí. O PAC vai até o jovem ou o jovem vem até o PAC? Os dois. Os dois. Acontece os dois Os dois. movimentos. Muito bem. Fazemos movimentos em escolas, em projetos sociais, mas o grande motriz de maiores inscrições é um jovem do PAC chamando o outro jovem, porque quando eles veem que isso é possível na vida deles, quando os amigos deles olham os stories e vê a quantidade de coisas que eles estão fazendo, falam, também quero fazer parte. Johanna, muito obrigada por nos receber aqui na unidade do PAC. Parabéns por esse trabalho fantástico, que deixou todo mundo impactado mesmo. E a gente entrou bem no clima, você viu, a gente se apropriou do termo PAC, brincou com isso. Já somos no pique do PAC quase, como você disse. E é uma ideia que transforma, porque foi transformada em ação. Parabéns. Muito obrigada. O PAC, como disse, só é uma ideia que transforma porque virou ação aqui e lá na unidade da Pedra Branca, impactando tantos jovens. Quem sabe a sua ideia não acontece em breve aqui no programa, hein? Muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima edição.